pegar no notebook ali. Vou compartilhar ela. Você tem vamos lá, tem os parceiros. Pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa última plenária de 2018, né? Fazer um fechamento aí do mês de dezembro, fechamento do ano, né, Rom? Um ano. E acho que foi um ano bastante produtivo aí da nossa associação, mas reconhecemos ainda que tem muito trabalho pela frente. Mas quero dar boas-vindas a todos para a gente fazer nesse momento aqui uma retrospectiva do ano, a gente falar quais são os nossos projetos, o que está funcionando na associação nesse presente momento e, enfim, tá a reunião aberta. Quem estiver acompanhando aí pela internet já fica disponível aí para mandar alguma mensagem, fazer perguntas. A gente só vai fazer aqui agora os últimos compartilhamentos para todo mundo poder acessar, sempre agradecendo o apoio aí da nossa mídia local, o Meu Bairro Buritis, o jornal do Folha Buritis e o jornal do Buritis também, que tem sempre aí nos ajudado em torno das pautas da associação do nosso bairro. Então, só fazendo um login aqui. Calorão hoje, hein, Rom? Hoje foi o dia mais quente do ano, como é que é? Segundo os Boa noite pra galera. Boa noite, gente. Segundo os jornais nossos aí de Minas, hoje foi a tarde mais quente do ano. Eu tava vindo pra cá, 36 graus. Filho de quem andou o dia inteiro hoje de moto, melado. Vamos aí. Hoje tá tão calor que nem o paletó eu vou usar, viu, gente? Antes que alguém me pergunte. Vou aqui compartilhando. A gente já tá fazendo os últimos ajustes aí, esperando o pessoal entrar online também.
Pessoal, então só os últimos ajustes aqui, perguntando para todo mundo como é que está o som. Vamos começar a nossa live aqui. Tudo certo, irmão? Então, vamos lá. Vamos estar aqui a nossa... Fechou? Show. Vamos começar. Pessoal, boa noite então a todos. Hoje, conforme a gente disse, é a nossa última reunião de 2018 e a gente tem a satisfação, na verdade, de olhar para trás e ver um ano muito produtivo, né, Romulo? A gente teve aí muitas ações esse ano, muita coisa se concretizando e principalmente dentro dessa perspectiva, abrindo frente realmente para alguns assuntos muito importantes do bairro tomassem corpo e avançassem. Então, para começar a nossa retrospectiva aqui, acho que o primeiro passo, como eu acho que foi um destaque esse ano, foi a nossa distribuição do Folha Buritis, né? Folha Buritis é o nosso jornalzinho mensal, ele é um jornal gratuito, né? Mas a gente tinha, no início do ano, um problema crônico, né? Que pessoas que não tinham compromisso nenhum com o bairro, não estavam de fato conectadas com o que é de fato um jornal comunitário, o objetivo da associação do bairro, constantemente chegavam em alguns estabelecimentos e pegavam um bolo de jornal, tipo chiamão de jornal, 100, 200 jornais numa tacada, e não era para distribuir no prédio, era simplesmente para fazer estoque de jornal para recolher dejetos aí de cães ou gatos, não sei. Mas enfim, isso era um problemaço, né? A gente, por exemplo, todo o jornal, são 12 mil exemplares, esses jornais vêm embalados em caixas de 500 unidades, 500 impressões, tudo é feito na mão, né? Ora o Rômulo carrega e distribui, ora sou eu, Paulo Gomide, que já fez isso tantas vezes, Francisco, enfim, todo mundo ajuda um pouco, e a gente colocava o jornal no expositor, nesses ambientes, nos pontos comerciais, e de repente o negócio acabava rápido, né? No início a gente ficava feliz achando que, nossa, todo mundo está interessado no jornalzinho, as pessoas estão lendo os conteúdos, e não era bem assim. Na verdade, a gente começou a flagrar pessoas que pegavam esse bolo de jornal. E aí, como resolver isso, né? Qual que seria a solução? E aí nós fizemos uma campanha de comunicação, que foi super bacana, que trouxe nosso mascotinho, que é o cachorrinho, né? E a gente deixou nessa plaquinha o cachorrinho falando que o jornal custa 25 centavos, mas que se a pessoa pegar um só era cortesia, era de graça. E o cachorro ainda falava, olha, como nos países desenvolvidos, né, pegue o seu exemplar, né, e deposite os 25 centavos no cofrinho do lado. A gente fez com a garrafa PET, né, o Francisco que fez as garrafinhas. E foi muito legal o retorno, o feedback que a gente teve. Por quê? Primeiro que o jornal não acabava tão rápido igual acabava antes. Ele passou a ser realmente pego, né, digamos assim, um a um. Uma outra pessoa que porventura precisava de mais jornais, natural, começou a fazer esse depósito de 25 centavos, que mais 25 centavos. Então a gente passou a ter aí uma rendinha, digamos, com a venda desse jornal, desse excedente de jornal, e com isso nós conseguimos impulsionar as nossas publicações do próprio jornal na internet, levando a notícia então a mais pessoas. Foi super bacana, não é isso? O resultado é positivo, né, presidente? Até porque os patrocinadores do jornal, né, que são pontuais, eles querem o resultado. Ele entende que os 12 mil pode não ser lido no total, muita gente leva, às vezes esquece, não lê, folheia e tudo, mas assim, a intenção dele é divulgar a marca, né? Então nós temos vários apoiadores, vários patrocinadores que esperavam isso da gente, e nós achamos às vezes que poderia melhorar. A ideia inicial sua foi justamente essa, melhorar a distribuição, o acesso, né? Fora os mailing que você manda aí, que a ABB dispara para o pessoal que já está cadastrado no site da associação e recebe o jornal digitalmente também em casa. Bem lembrado, Ron. A gente fez uma parceria
com a Egoi, que é a empresa que faz disparo de marketing online. Então hoje, mensalmente, quando nós fazemos o fechamento do jornal, ele é colocado nas mídias sociais e é colocado também no meio marketing para informação de todas as pessoas que estão cadastradas no site. Então foi muito legal, realmente foi um salto bem positivo relativo a essa questão. Outro fato muito legal, que parece ter tanto tempo, mas na verdade não é tanto tempo assim, né? Foi a questão da reforma da Mário Werneck, né? Foi depois de tanta polêmica e tanta pressão, né? Nós tivemos a Mário Werneck reformada no início do ano. Então, as obras começaram logo depois do período de chuvas, no dia 2 de abril, e uma obra que era para ser de 30 dias virou 60, que virou 90, e a gente teve aí a conclusão no final do mês de junho, não foi isso? Foi abril, maio e junho, exatamente, final do mês de junho, foi quando a Avenida Professor Mário Werneck então foi liberada ali naquela área, em frente ao Parque Ageu. Então hoje a gente passa ali e vê com um tom de normalidade, mas teve todo o estresse da obra, né? As ruas laterais rebentadas, né? A Tereza Mota Valadares ficou impraticável, o vereador Washington Valfrido ficou impraticável, a Elícia Abra também, né? Agora a pobre coitada da rua Consul Walter até hoje, né? E da Viva ainda acabou de fazer um buraco lá, agora não tampou ainda. Tamparam ontem. Tampou? Nós não tivemos, foi até, de certo modo, foi na Gasmig? Eles perfuraram mais um tempo. Foi Gasmig. Nós brigamos tanto para asfaltar a Consul Walter, ela vai sair por causa daquele projeto do CRTT, né? A Begatrans colocou como uma rua prioritária a ser asfaltada pela Sudecap, e ainda bem que não foi feito, né? Porque se tivesse sido feito, já tinha cortado bem no início dela ali, esquina com o professor Mário Werneck, que tinha quase 2 semanas lá, que ela estava com um buracão aberto, uma poeirão subindo lá, e agora parece que foi tapado novamente. E lembrando que justamente naquele mesmo, né, naquela reta final ali, a gente estava pressionando, a gente ainda está, mas retrospectiva, a gente estava pressionando a prefeitura, inclusive, que fossem consertadas as ruas do entorno, incluindo algumas ruas que passam o ônibus, né, que hoje a gente sabe que é um dos critérios que a Begatrans utiliza para priorização de vias, né? E a gente batalhou e não conseguimos, na verdade, resultado até agora para a rua Alessandra Salum Cadar, mas em compensação a gente viu a rua Rubem Berardo ser asfaltada do nada, né? De repente uma rua que sai de nada e vai para lugar nenhum, totalmente asfaltada, e vários pontos do bairro precisando. Sem necessidade. Né? Então, cobramos também da prefeitura posicionamento, nada foi colocado de forma clara de quem que foi feito o pedido, mas depois que a Inês ainda estava morta, digamos assim, a gente ainda viu também outra rua que não estava na lista como prioritária, que era a rua Miguel de Souza, foi também já executada. Então, assim, a gente espera que a nossa pauta de prioridades seja levada em consideração, né? Então, eu vou falar aqui de cabeça as que a gente sabe que são piores, mas Rua Cristóvão Chiaradia, né? Avenida Cristóvão Chiaradia, que sai ali da Escola Americana até lá em cima, em direção ao anel rodoviário, um absurdo, toda ondulada, passa muita gente ali e o asfalto de péssima qualidade. Rua Consul Walter, que agora, segundo o CETRA, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, vai receber uma linha de ônibus que atende, em partes, às reivindicações da nossa comunidade de ter pelo menos uma linha de ônibus que sirva às partes mais altas do Buritis. Então a gente sabe que o 9206 ele vai vir na Mário Werneck e entrar à direita na rua Consul Walter, subindo até chegar na rua Stellan Riot, onde tem a pracinha da Stellan Riot. Chegou na pracinha, dobra à esquerda na Stellan Riot, desce até chegar na rua Tereza Mota Valadares, entra à direita na rua Tereza Mota Valadares, sairá lá na Maria Rio Butsurete. Não, sai na Maria Rio Butsurete e volta para o trecho que ele já passa, né? Então, na verdade, ao invés de ele ir até o Parque Ageu, ele vai cortar por dentro do bairro. Então, com
essa linha de ônibus passando lá. A condicionante colocada pela empresa, pelo sindicato das empresas de transporte, é que o pavimento da rua seja resolvido. Então a gente espera aí que em breve a rua Consul-Walter seja totalmente repavimentada para justamente receber essa melhoria que é a linha de ônibus 9206. Bem, na verdade o Cetra tinha nos dado uma posição dentro de uma das reuniões do CRTT, nos garantindo que a linha 5201, que é a linha do MOVE, iria até a rotatória da Ageu Pio Sobrinho, Henrique Badaró Portugal e Mário Werneck, servindo então ao que é chamado de Buritis 2, mas aquela parte onde tem a pista de Cooper, né? E nós ficamos muito animados com isso, né, Romo? Porque a gente, foi uma confirmação, inclusive a gente divulgou no nosso jornal, né? E na verdade transcorreu diferente, né? Depois de um teste realizado por uma dos concessionários, né, eles alegaram que o ônibus passar pela pista de Cooper iria influenciar e, na verdade, iria acarretar perigo para o transeunte, né? Hoje nós temos um problema mesmo de educação até do pedestre, gente, porque o pedestre tem a faixa, a pista de Cooper, mas ele raramente anda lá. Isso acontece com a gente, eu transito muito por ali. Então, vira e mexe, tem um pisando fora da faixa. Então, num dia de teste deles lá, eles tiveram esse tipo de problema. Um deles, o ônibus não virava na José Silveira, principalmente agora por causa do supermercado. Tem carro estacionado de um lado do outro, então ia comprometer o trânsito, né? Tem a questão também do movimento da traseira do ônibus, né? Isso, então, o ônibus não fazer a curva ali para acertar, ele ia ter que abrir demais o estacionamento dos dois lados, a princípio não ia ter como. Para fazer o retorno no final da pista de Cooper, o que aconteceu? Pedestre, não há espaço suficiente, então, em detrimento esse monte de agravante, mais a má vontade do concessionário de querer colocar um carro rodando para atender essa parte mais alta, inclusive chegando com o MOVE a parte de baixo, que é uma demanda antiga também, até da população, quem vem do Barreiro e trabalha ali no Supernosso, na parte mais baixa do bairro, né? Infelizmente, por enquanto, não foi possível, mas nós temos costurado, né, Braulio, conforme foi conversado, colocado na última reunião nossa, e nós estamos tentando alinhar com os outros representantes de outras regiões do CRTT para a gente tentar, não com a linha móvel, mas um ônibus que já tem aí, que passa já pelo Palmeiras, pelo Betânia, ver se a gente consegue trazer ele, né? O ano que vem promete ir com mais demandas e mais pressão, que infelizmente a BH Trans e o pessoal que libera, né, libera tudo aí só na base da pressão mesmo. E um comentário que nós fizemos mais cedo, né, o Paulo Suretti, né, que é um retorno primordial para a gente ir nesses novos moldes aí da Mário Werneck, já está meio caminho andado, né? Vamos ver se eles não param novamente, porque foi um lenga-lenga também essas duas últimas semanas aí, que como estava chovendo, eles não tinham desculpa. A chuva parou e a obra estava devagar. Hoje já parece que já começou a terraplanagem, amanhã já deve começar a parte de compactação, né? E vamos ver no que dá. Eu passei lá na obra, e confirmei com o responsável lá que na verdade eles estavam esperando de fato secar a terra, né? Porque desceu uma enxurrada muito forte ali, então estava tudo muito encharcado, então não dava para eles procederem com a compactação. De qualquer forma, a gente está acompanhando, né? Mas pelo menos assim, agora é realidade. A obra saiu, a obra vai acabar. E realmente aquele quarteirão ali que ficou durante tantos anos jogado, literalmente, vai ser resolvido. Mas eu quero voltar um pouquinho no caso do 5201. Quando teve a obra da Mário Werneck, nós tivemos o desvio do trânsito todo para Maria Rio de Surete, fazendo contorno, Tereza Mota Valadares, vereador Washington Valfrida e Caena Maria Rio de Surete. Quando a Maria Rio de Surete foi interditada lá em frente à drogaria Pague Menos, ali, naquele acesso ao parque, todos os ônibus tiveram que fazer o caminhamento pela rua Eliceabra Filho, que é aquela rua em frente ao condomínio Ecovita. E aí o seguinte, funcionou, porque os ônibus tinham que passar por ali, dar a volta, pegavam a rotatória e iam em direção ao centro, né?
E ela foi colocada como mão única, não, foi mão dupla durante a obra. Eles fizeram o teste depois, né? Isso, mas mesmo assim tiraram, foi, eu acho, estacionamentos ali naquela parte, mas funcionou. Então, o que a gente espera nas próximas interações com o Cetra, na reunião do CRTT, nas próximas do ano de 2019, é de questionar o seguinte: se porventura não é viável que o ônibus vindo do centro para o bairro passe naquela localidade, porque transitar um ônibus na pista de Cooper tem os seus riscos, o que a gente quer propor então que pelo menos um ônibus indo para o centro, que ele faça aquele trajeto de passar na rua Eliceabra, entrar à esquerda na Badaró, fazer a rotatória e aí sim pegar Mário Werneck. Ou seja, é uma solução, né, Romulo? É um paliativo. Mas, como existem avaliações técnicas e riscos, né, logicamente a gente tem que pedir, mas temos que saber ouvir também as ponderações, naturalmente, principalmente no quesito segurança. Os ônibus do MOV não são ônibus pequenos. Mas continuamos aí com essa pauta, não é um assunto que a gente vai deixá-lo morrer, mas falando também ali na rua Eliceabra, tem um pedido de moradores que é justamente transformar a rua Eliceabra em uma mão única. E a BH Trans nos prometeu um teste operacional, ou seja, por 15 a 20 dias funcionar a rua em mão única para fazer uma avaliação da comunidade. Então a gente está aguardando esse agendamento para que seja feito de fato o teste e a gente avaliar com a comunidade aí se vale a pena ou não. Pelos relatos dos moradores, sempre quando está passando um ônibus, né, e está passando o carro no sentido contrário ali, se tiver um veículo mal estacionado, a rua fica totalmente travada. Então esse é o grande abacaxi daquela região, né? Mas voltando para a nossa... Como é que é? Pessoal para ele entrar na garagem. Sim, as garagens, o acesso, o Ecovita gira muita gente, então é uma entrada de garagem que constantemente tem algum carro se deslocando, passando, entrando e saindo, né? Outro assunto do meio do ano, então a gente terminaram as obras da Mário Werneck, né? Ótimo, a gente fez o agradecimento aos atores que participaram desse processo, foi muito importante, mas os problemas do bairro não se encerram. Outra rua também que clama por manutenção é a rua Ulisses Marcondes Escobar, principalmente naquele trecho entre a Lauro Ferreira e a Hernani Agrícola, né? A rua está toda ondulada, todo período de chuva lá abre buraco, os carros têm dificuldade de subir. No meio do ano teve uma pessoa que capotou lá na rua, né? Ela parece que não conseguiu subir, perdeu desengrenou, né? Sei lá, acho que virou uma confusão, a pessoa voltou de ré e capotou o carro. Então é um local perigoso, a gente já fez esse pedido e a gente espera realmente que a prefeitura faça essas correções. Numa das últimas reuniões que a gente teve no CRTT, que foi de novembro mesmo, com a presença do secretário Josué Valadão, secretário de Obras de BH, nós tínhamos entregue a ele uma lista dessas vias que são muito importantes no Buritis, entre elas também o Ulisses Marcondes Escobar, e ele nos informou que estava se fechando um contrato, né, para novos lotes de asfaltamento em Belo Horizonte e nos garantiu uma atenção especial a esses problemas que já são de longa data. Então a gente espera que realmente em 2019 nós tenhamos aí um avanço sobre essa lista das ruas, dos recapeamentos pendentes aqui no Buritis, né? Vamos colocar São Paulo, Roma? Não. Bem, seguindo no ano, a gente deu start e conseguimos em junho arrancar com o projeto Adote o Verde, com a ABB, né? É um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, onde as áreas de canteiros, praças e outros tipos de áreas verdes podem ser adotados. E nós pegamos e montamos um projeto de adoção, onde a Associação do Bairro Buritis fez adoção de quase todas as áreas do Buritis. Digo quase todas porque algumas áreas já tinham contratos vigentes, então a associação não entrou em todas as áreas em si, mas a gente está dando suporte a todas, de fato, todas as áreas, todos os jardins, mesmo aqueles que não são
tão, entre aspas, visitados ou tão comerciais. Então, o que nós fizemos foi montar um grande condomínio, né, onde os empresários do bairro, aos quais a gente agradece muito de terem confiado nesse projeto, né, terem feito essa parceria com a associação, e a partir de então nós temos mantido uma dupla de jardinagem que faz um cronograma mensal no bairro, contemplando todos esses espaços. Inclusive, agora que eu particularmente nunca tinha prestado atenção em jardinagem, se perguntar quantas vezes tem que molhar uma plantinha, não era muito a minha praia não, sabe? Mas agora que a gente está envolvido e começa a observar os detalhes, eu tenho visto que nesse período de chuvas, com calor, com sol forte, a grama cresce super rápido, né? Então a turma tem que acelerar mais a questão de fazer a... O nome certo não é poda, não. Eles passam a máquina de... roçadeira. Passar a roçadeira para manter a grama baixinha. E quando a gente sai do Buritis, Rajagabá, Barão Mendes de Melo, qualquer lugar de Belo Horizonte você pode olhar. O mato está altíssimo e o Buritis está tudo certinho. Coisas para melhorar? Claro que tem. O nosso primeiro passo foi de manutenção e agora a gente está estruturando para que, assim que a Copasa liberar os benditos pontos de água em todos os canteiros, a gente começar a plantar grama nas partes que estão falhas, que é onde só tem terra. E essas partes que só tem terra, tem vários motivos de só ter terra. Um dos motivos é que às vezes são zonas de sombra que a grama não funciona, não pega. Segundo, são áreas onde as pessoas estão passando, pisoteando, aí uma grama nova não consegue prosperar. E terceiro, é a questão da terra em si, que se for uma terra muito argilosa, quando ela começa a ser pisoteada, ela vai ficando muito compactada e a grama também não consegue prosperar. Então a gente vai começar a atuar nisso, provavelmente lá por volta do mês de abril, de colocar esses recursos para consertar os canteiros, recuperar, né, essas áreas que não estão ok, e ir melhorando aos poucos. Mas eu acho que assim, o mais importante é que o passo mais difícil foi dado, que foi colocar o projeto de pé e conseguir de fato ter os fluxos de recursos para conseguir custear os profissionais envolvidos no negócio. Então, quero agradecer aqui então todos os empresários que estão participando do projeto Adote o Verde com a BB. A gente espera de fato continuar o processo de melhoria do programa e convidar aqueles que ainda não participaram, porque ainda existem algumas áreas que ainda não receberam esses co-adotantes. E assim que a gente tiver mais empresas participando, mais recursos a gente vai conseguir fazer para essas intervenções pontuais, né? Com certeza. E prestigiar também, né, gente? Porque não é só vem a nós, né? Tem que ter o vosso reino. Eu estou falando aqui em paralelo aqui, mas eu acho que as empresas que estão apoiando, estão comprando esse envolvimento com o melhoramento do nosso bairro, na questão paisagística, na parte organizacional. Então, estão mostrando que elas são muito mais do que uma empresa que está te ofertando um produto ou algum serviço. São empresas que estão engajadas, né, nessas discussões da cidade, do nosso bairro. Então é importante a gente também prestigiar e mostrar nosso reconhecimento, assim como eles têm reconhecido o nosso trabalho aqui como associação, como da importância de manter o nosso ambiente melhor e ter um diferenciado dentro da nossa cidade. Pessoal, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ainda muito com o Adote o Verde. A gente está com uma campanha também no ponto de bala para esse ano de 2019, que é para todo mundo que puder e tiver como, né? Vamos supor que você foi e fez uma reforma no seu apartamento, pintou o apartamento, né? Às vezes até quem entra e sai com uma locação, coisa assim, e começa a sobrar resto de tinta. Você vai lá na loja de tinta, não compensa comprar menos do que uma lata, mas aí na hora que faz a pintura toda sobrou uma beirada de tinta branca lá. A gente vai fazer a coleta dessa tinta ano que vem, tá ok?
para estocar isso e vamos viabilizar a pintura de todos os meios-fios desses canteiros adotados. Então vai ser um projeto também que a gente vai lançar nesse ano de 2019, uma mobilização de todo mundo. Então, assim, recebemos a sua doação de resto de tinta branca. Então vai ser bem legal também, porque vai dar um up, né, só de pintar realmente os canteiros, a gente com certeza vai ter aí um visual bem bacana, né? A ideia principalmente são as tonalidades claras, né? Mas a gente vai operar isso, criar uma sistemática, né, de doação, tentar fazer de fato uma aproximação na fonte das empresas que vendem tinta aqui no Buritis. Mas é uma ideia, a gente já está colocando aqui em primeira mão, que é mais um dos assuntos de 2019 que a gente quer tocar para frente. Bem, falando de Alessandro Salom Kadar, né, eu acho que o Paulo Henrique até mandou uma mensagem aqui na nossa live também. A nossa igreja, a paróquia Santa Clara de Assis, fica lá no alto da Alessandro Salom Kadar. Ela tem sofrido muito com os buracos na pista, a gente sabe de fato da demanda da própria rua, até porque o 8208 também passa lá quando ele está saindo do ponto final na rua Esmeraldo Botelho. Ela passa ali na Alessandro Salom Kadar, vira na José Amauri Ferrar. Então é um lugar que a gente precisa de resolver. Alguns moradores, inclusive, nos falaram que é importante conscientizar todo mundo que vai à igreja, né, que fique muito atento à questão das garagens na Alessandro Salom Kadar. Por quê? Por ser uma ladeira, a gente sabe que a manobra de qualquer carro já fica dificultada. A gente precisa de que todo mundo tenha consciência disso, até porque são muitas pessoas que vão para as missas e às vezes a pessoa distraída, desatenta ou descuidada acaba travando garagem de alguns prédios. Então isso é um ponto muito importante também, né? Cola na traseira, cola na frente. Sim. E outro assunto, o Paulo Henrique também tocou aqui, na semana passada, semana retrasada, não é isso, Romulo? Nós tivemos a entrevista conduzida aqui pelo Rômulo Belfort, entrevistando, foi super bacana, com a Alexandra Santos, que é especialista em desenvolvimento social, atua lá no Instituto Relute. E a Alessandra, nas pontuações que ela fez, ela deixou muito claro o seguinte: o problema social, ele não se combate, na verdade, com entregar esmola para um pedinte, um morador de rua, até mesmo uma criança que te aborda no sinal. Isso, na verdade, é uma atividade que basicamente pode ser ilustrada como enxugar gelo. Quanto mais lucrativo é um semáforo no ponto de vista de quem está recebendo a esmola, mais pessoas vão buscar aquele próprio semáforo para, de fato, ter uma alternativa de receita. E aí você começa a criar um outro problema, que é o quê? Ao invés do recurso ou da doação vir pelo lugar certo, ela começa a vir para o lugar mais errado, criando, na verdade, conceitos que não se sustentam no longo prazo, né? E os problemas sociais vão só se acumulando. Então, é importante para que toda a comunidade tenha consciência e principalmente não queira misturar, às vezes até em discursos levianos e totalmente superficiais, postados nas redes sociais, que uma coisa não significa que você não seja uma pessoa de caridade se você negar de dar uma esmola no semáforo. Na verdade, você pode ser uma pessoa com tanta humanidade, com tanta caridade, e você pode fazer uma doação a uma entidade que efetivamente está fazendo um trabalho estruturado onde essas pessoas vivem. Então, um dos papéis que eu acho que a gente precisa de costurar e divulgar mais é justamente o seguinte: quais são as entidades hoje que trabalham em prol do social nas nossas redondezas? Elas são as entidades que nós temos que ajudar. Então, se você está fazendo uma doação de R$1 no semáforo e faz isso todo dia, significa que no final do mês você já doou 20, 30 reais. Faça essa doação de 30 reais para o Instituto Relute, faz essa doação de 30 reais para o projeto Jovens Estrelas, faz essa doação de 30 reais para o projeto Bona Bola, Bona Vida, faz essa doação de 30 reais para o projeto do Asprame. Ou seja,
você tem como fazer a mesma coisa, mas no canal correto. Por quê? Aí sim, profissionais da área de desenvolvimento social vão atuar de forma correta, propagando a semeadura real, que é de tirar a pessoa de uma condição extremamente vulnerável, difícil, né? E realmente trazendo para uma socialização real. Então não adianta ficar querendo tampar o sol com a peneira. É péssimo, na verdade, ter um monte de meninos fazendo malabarismo no sinal em troco de moedinha. Isso não é profissão de ninguém, isso não vai levá-los à adolescência e à fase adulta como profissionais melhores, porque eles receberam mais dinheiro, porque muita gente estava pagando. Então, infelizmente, a realidade dói e tem gente que confunde os conceitos, né? Quando se fala, não se deve dar esmola na frente de uma drogaria ou na frente de um supermercado, e as pessoas confundem isso como atitudes desumanas. Não é isso. Na verdade, eu acho que uma pessoa consciente, bem informada, ela tem obrigação de saber como é que se trata corretamente problemas sociais. Agora, é um chamado a todos realmente que se envolvam, que façam suas doações, que vão até lá, porque às vezes as doações não são apenas financeiras. É doação de tempo, é de chegar lá, é de dar uma palavra motivadora, né? É de escutar uma pessoa, de ouvir realmente quais são os problemas dela e compartilhar experiências positivas. Isso às vezes tem muito mais preço do que simplesmente dar um dinheiro no semáforo ou na frente de uma drogaria. Então, eu acho que é um paradigma a ser quebrado, porque muita gente hoje confunde esses conceitos e infelizmente as pessoas são muito ríspidas e rasteiras nas redes sociais. Trazendo aqui uma experiência, o próprio Serviço de Assistência Social, o municipal, orienta a não dar esmola nos semáforos. Por quê? Ao invés de estar beneficiando, você está incentivando que aquela pessoa permaneça naquela condição. Ela sempre vai voltar lá porque ali é certo. Então ele vai sempre continuar lá. Você está incentivando a pessoa a voltar e não ajudando efetivamente. Quando essa pessoa não tem esse resultado no semáforo, ele vai estar mais ligado às atividades de assistência social, mais dentro da escola, mais dentro da própria casa. Eu vejo ficar na rua, correndo todos os riscos, né? E é um tipo de incentivo que, como o Braulio falou, que não prospera. Então, o pessoal da assistência social não referenda dar recursos financeiros. A Associação de Moradores do bairro Buritis, alguns anos atrás, foi procurada e as pessoas estavam pedindo algum apoio para algumas famílias que estavam passando necessidade. E sempre nos pedem isso próximo do final do ano, né, que a gente fica mais sensibilizado e as pessoas se envolvem mais. Bom, para resumir a história, em vez de ficar dando uma coisa pontual, nós adotamos durante 6 meses 2 famílias que realmente precisavam daquela cesta básica. Inclusive, nós fomos entregar para um dos moradores que tinha sido indicado pela própria comunidade, e esse morador, ele se recusou a receber a cesta, falando da seguinte forma: assim, eu preciso demais dessa cesta, mas vou levar a vocês uma pessoa que precisa muito mais do que eu. Isso foi na Vila Ventosa. Então, eles também têm a percepção que a vida está difícil para todo mundo, mas tem gente que precisa mais. E, recentemente, encontrei com uma dessas senhoras que estava completamente transformada, de semblante, de visual. Acho que a vida dela melhorou de lá para cá. E a outra que nós ajudamos, infelizmente, um filho está preso, o outro morreu, e ela naquele período ela estava com câncer e com bolsa de colestomia. E ela continua viva, tratando, usando bolsa. Infelizmente, os filhos não contribuíram. Então é isso, gente. Eu acho que a gente quer fazer a diferença, a gente tem formas de fazer a diferença. O Braulio citou alguns exemplos,
E tem muitos outros exemplos, são exitosos. Está aí o Carlinhos com Boa na Bola, Boa na Vida, fazendo a diferença com as crianças. Está aí a Miriam, o Vasqueto com a Asprame, ajudando localmente e até no Vale de Jequitinhonha. Então tem muitas formas de contribuir. Eu acho que assim, a gente cresce quando a gente organiza, e a gente pode ser mais efetivo em vez de dar no semáforo alguns trocados, que isso não vai garantir seu lugar no céu. Você realmente focar naquelas instituições que vão poder fazer a diferença, e você vai poder ver para assim, poxa, eu participo disso. Isso faz muita importância, principalmente agindo localmente, porque a gente tem apelo de gente na África, na Indonésia, em São Paulo, no Nordeste, não sei o que. Você tem que cuidar aqui. A partir do momento que você solucionou aqui, você parte para frente. Você está bem consigo mesmo, você está bem para poder ajudar alguém. Então a gente tem que agir localmente para poder fazer uma transformação. E de pouco em pouco a gente avança. Até de falar de pouco em pouco. Exato, Inclusive, de pouco em pouco a gente avança. Depois eu gostaria de fazer uma fala só sobre uma grande conquista da Regional Oeste, que foi lá do Jardim América, que eu vou falar depois. Esse caso de ajudar o nosso quintal, né? Ajudar aqui primeiro, para depois lá para fora é complicado. Nós passamos por isso com o último governo, né? Nós ajudamos todo mundo lá fora e nós mesmos ficamos aí. Só complementando aqui, presidente, o que o Paulo Henrique, da Alessandro Assalão Cadar, falou o seguinte: ele reclamou dessa questão dos carros mal estacionados. Então, Paulo, o procedimento principal é a reclamação no 156, reclamar na prefeitura. Como você já falou que são vários moradores que estão enfrentando problema com carros mal estacionados, que seja de vizinho ou seja alguém que está frequentando a igreja, não importa. Faz a reclamação no 156, gera o protocolo, passa para os seus vizinhos, divulga na rede social, que hoje todo condomínio tem um grupo lá, divulga, pede todo mundo para cobrar. Depois disso tudo feito, o número de protocolo você vai encaminhar para a associação e nós vamos dar direcionamento e cobrar da regional e da BH Trans que seja feita uma fiscalização corretiva, né, ou até a parte de informação mesmo, pessoal resolver esse tipo de problema, orientar, né, quem está estacionando lá. Então é o seguinte, não adianta só mandar reclamação para a associação, não. Vocês moradores que estão aí no dia a dia têm que fazer a sua parte. Mobiliza os seus vizinhos, mobiliza seus amigos, vários moradores estão aí. Entra com a reclamação em massa, tá? Que aí a regional e a BH Trans vão tomar posição. Gera estatística, então eles tomam providência. Foi um problema que nós tivemos, inclusive na Mário Werneck, né, presidente? A Gasmig abriu um buraco lá para instalar o gás num condomínio, e o buraco virou uma panela, né? E 2 dias, 3 dias, nada de ninguém lá tampar. Eu abri a ocorrência, o condomínio do meu lado lá do comércio também, eu só liga todo mundo, despeja a reclamação, 2 dias depois tinha resolvido o problema. Então o caminho é esse, o ponto correto é esse. Primeiro vocês vão abrir a reclamação no 56, pega os protocolos, encaminha para a ABB e aí nós vamos cobrar de quem é responsável. E só para somar, essa questão que o Rômulo colocou relativo a abrir o protocolo, existem basicamente 3 canais da prefeitura. O primeiro deles é por telefone, que é o 156, que a gente fala às vezes no popular, né? Abre um protocolo no 156. Na verdade, você pode fazer via telefone, você pode entrar no site, que é pbh.gov.br/SAC, que é Serviço de Atendimento ao Cidadão, e o aplicativo, que é excelente também. A prefeitura lançou esse ano uma versão mais moderna do aplicativo. É muito fácil, na hora que você pega e define qual que é o tipo de problema, você consegue no mapa posicionar o PIN no local e ele já te fala qual que é o endereço, você só confirma ou acaba de digitar alguma informação. Ou seja, é rápido, só que o grande problema é que a nossa vida acelerada, todo mundo passa por cima dos problemas e não abre o bendito protocolo. E a Associação do Bairro Buritis somos nós, não tem muita diferença. Quando uma pessoa manda um e-mail para a gente, ela não deve esperar, na verdade, que a gente vai ser processador de abrir protocolo. O que a gente pede é, abra o seu protocolo
nos mande o número que nós vamos apoiar a demanda sim. Mensalmente nós fazemos reuniões na Regional Oeste, mensalmente tem reunião do Conselho de Segurança Pública, mensalmente tem reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mensalmente tem reunião do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, ou seja, esses conselhos comunitários acontecem mensalmente. E uma vez que a gente tem a informação, nós colocamos ela em pauta onde é devido, principalmente os assuntos vinculados ao trânsito, que são os que nós tratamos no CRTT, que é o Conselho Regional de Transporte e Trânsito. Então, tudo quanto é demanda de trânsito dentro do nosso escopo do Buritis, a gente sugere, abre o protocolo, você já começa a correr dentro do sistema da prefeitura. E na reunião, a gente pega e faz uma sustentação oral e uma sustentação por ofício, para justamente reforçar essas demandas. Aos poucos, as coisas têm andado, né? Infelizmente, não é na velocidade que a gente gostaria, mas tem andado. Eu vejo positivamente o avanço que está ocorrendo. Quanto mais protocolos, maior. Mais protocolos? Quanto mais protocolos, maior vai ser a movimentação na resolução. Se você tem um problema com uma reclamação e depois você tem um problema com 150 reclamações, eles vão nas 150.